Entrevista ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Vamos falar sobre a reclassificação de algumas regiões do Estado de São Paulo, anunciada ontem pelo governo do Estado. Secretário, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. Um prazer conversar com vocês. A maior parte do estado de São Paulo na fase laranja, incluindo a região metropolitana, porém, Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba na fase... Aliás, a maior parte do estado na fase amarela. E essas outras, Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba, na fase laranja, mais restritiva em relação às regras da quarentena. O que é que aconteceu com essas regiões, secretário? Muito bem. Bom, isso significa 90% do estado na fase amarela e 10% da população do estado na fase laranja. As três regiões de Sorocaba, de Presidente Prudente e de Marília ficaram com uma ocupação de leitos de UTI superior a 70%. Portanto, as três próximas de 75%. De acordo com as regras do Plano São Paulo, elas seguem na fase laranja com mais restrições. Na região de Registro, nós tivemos uma alta no número de óbitos ao longo desses últimos 7 dias, superando o número de 8 óbitos por 100 mil habitantes, que foi também o que balizou a regra do Plano São Paulo. Portanto, as três regiões agora com maiores restrições do que o restante do estado até o próximo dia 5 de fevereiro. Ora, secretário, é um laranja diferente e um amarelo diferente também, né? Houve uma alteração nos critérios que definem cada uma dessas fases. Eu queria entender por que houve essa mudança. É lógico que as avaliações elas têm que ser feitas a todo momento, essa doença é dinâmica, o vírus se modifica também, mas eu tenho receio que isso crie uma certa confusão nas pessoas e uma descrença nesse Plano São Paulo. Eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu, que mudanças foram essas, secretário. Perfeito. Bom, desde o início do processo do Plano São Paulo, o que tem orientado é o centro de contingência, que são 20 médicos especialistas que definem sempre essas regras de aferição. Eles aumentaram a intensidade, a importância da intensidade da pandemia, do campo da evolução da pandemia, e aqui nós dividimos, de um lado, a capacidade hospitalar das regiões sendo medida, e no outro, a intensidade da pandemia. Então, fazendo a avaliação de que nesse momento, com uma ocupação de leitos de UTI mais controlada, a evolução da pandemia era o que, de fato, deveria ser aferido com mais presteza nesse momento. Portanto, foi colocada uma regra um pouco mais dura quanto a essa intensidade. Nós adicionamos o número de casos por 100 mil habitantes também, que agora também é levado em consideração, e foi colocado um limite para essa intensidade nas regiões. Então, o que eles estão olhando nesse momento é a intensidade da pandemia na região e não somente a evolução da pandemia, como foi feito ao longo desses últimos meses. Nós estamos de olho para uma campanha de vacinação que começa logo no fim do mês. Vamos ter um período ainda de pandemia a ser enfrentada aqui no estado de São Paulo, e essa medida da intensidade em cada uma das regiões vai ser fundamental para a gente poder seguir aumentando restrições sempre que necessário. Na prática, secretário, essas novas regras, tanto na fase laranja quanto na fase amarela, sobre as quais o Agostinho falava, qual que é a mudança? Para o nosso ouvinte até entender como é que vai ser a vida dele a partir de hoje, para quem está na fase laranja e para quem está na fase amarela. Bom, na fase amarela segue o mesmo formato apresentado como antes. O que se adicionou foi a questão de horário de funcionamento de bares, né? Portanto, estabelecido funcionamento até as 20 horas. E na fase laranja não é permitido a abertura de bares e todos os estabelecimentos podem funcionar até as 20 horas diariamente, né? Então, essas foram as alterações. Nós mudamos aquele conceito que diferenciava os setores, o entendimento de que todos estabeleceram protocolos a essa altura da pandemia satisfatórios para a gente poder seguir controlando essa evolução,
Foi apontado o risco ainda para bares, portanto, essa regra diferenciada com esse setor. Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Secretário, há um certo desgaste, né? Lógico, é muito tempo, as pessoas estão desgastadas, a economia também está mostrando a sua fragilidade. É natural que seja assim mesmo. Tanto que aquelas medidas que foram adotadas no final do ano, aqueles 3 dias na fase vermelha, no Natal e depois no Réveillon também, eles foram desconsiderados por algumas prefeituras, né? Ele não foi cumprido pura e simplesmente em várias cidades do litoral, por exemplo. Eu queria saber como é que foi a conversa que o senhor teve agora com os prefeitos, alguns novos prefeitos, e se o senhor tem convicção, o senhor sentiu da parte desses prefeitos que eles vão cumprir essas novas normas? Olha, Agostinho, eu entendo que ao longo de toda a pandemia, a imensa maioria dos gestores foi responsável, né? É uma responsabilidade compartilhada. Governo do Estado, Prefeitura, sociedade, Ministério Público, todos têm a sua parcela de responsabilidade. E, de fato, no final do ano, alguns prefeitos ali do litoral e da Baixada tiveram um entendimento diferente, o que, na minha avaliação, causou riscos ali à saúde pública. Nós temos 404 novos prefeitos no estado de São Paulo, portanto, 2/3 do estado praticamente, né, são 645 municípios, 2/3 de novos prefeitos. Nós tivemos uma conversa franca sobre o momento da pandemia, sobre o nosso entendimento da responsabilidade de todos. Com essa atualização de ontem, eu conversei com muitos prefeitos depois, eu acho que o entendimento tem sido muito positivo. A expectativa da vacina é muito grande também, nós vamos ter uma grande articulação com eles para colocar em prática isso. Então eu enxergo que nós vamos ter uma boa articulação com eles para a implementação dessas medidas ao longo desse período que nós ainda temos de pandemia. Agora, secretário, vai haver alguma retaliação para algum prefeito que não queira cumprir? Enfim, se falou que talvez fique no final da fila para receber a vacina. Tem algo nesse sentido, secretário? Isso é importante esclarecer, né? Não haverá retaliação nenhuma quanto à vacina, quanto a questões de saúde, nada disso, né? A frase é para que a gente possa deixar claro que nós vamos priorizar outras parcerias, priorizar o atendimento de prefeituras que sejam responsáveis, de prefeitos que sejam responsáveis, que tenham probidade, que tenham a defesa à vida, que nesse momento de enfrentamento à pandemia em que vidas estão em jogo, sejam responsáveis pelo seu município. Não é um momento de fazer política, mas sim um momento de trabalharem com seriedade. Então essa é a mensagem, ninguém vai ser preterido quanto à vacina, mas nós vamos cobrar a responsabilidade de todos. Só para ficar claro, secretário, o que significa priorizar? É alguma coisa em relação a repasse de recursos? Projetos em parceria de infraestrutura, nós vamos priorizar aqueles que têm uma boa gestão, que são responsáveis e que têm uma gestão de probidade. Esse tema do enfrentamento à pandemia é um tema fundamental hoje que nós estamos vivendo e nós vamos cobrar isso deles. E esses que forem responsáveis serão priorizados. Vamos atender primeiro, vamos sempre dar uma atenção, porque merecem por fazer um bom trabalho salvando vidas. Bem, para ficar claro aqui para o nosso ouvinte também, a mudança anunciada ontem em relação à fase amarela sobre funcionamento de bares. Houve a divisão, bares e restaurantes. Bares só podem funcionar até às 8 da noite na fase amarela. Na fase laranja, só delivery ou retirada. Ou seja, cidade de São Paulo, hoje, bares só podem ficar abertos até às 8 horas da noite. E ontem, na entrevista coletiva do Centro de Contingência, esse setor foi muito focado. Nas palavras do médico João Gabardo, estamos pedindo às pessoas que exerçam suas atividades normalmente com orientações e cuidado, mas que a partir de determinado horário, 8 ou 10 da noite, as pessoas procurem não participar de nenhum evento, seja ele bar, restaurante, festa ou comemoração. Também foi colocado claramente que bar tem sido um lugar de disseminação do coronavírus, segundo o Centro de Contingência do Governo do Estado. Por isso, essa restrição de horário. O bar fechando às 8, a possibilidade de que ele se transforme em algo ali com mais cara de balada é bem menor, né? Sem dúvida, é uma
ocupação do centro de contingência ao longo desse período. Todos nós verificamos que pessoas mais jovens contraíram o vírus ao longo desse último período, até vindo a óbito, muitas delas, e a identificação desses infectologistas é que esse contágio muito provavelmente tem acontecido em locais como bares. Então, é uma recomendação para que as pessoas possam seguir com esse modelo do fique em casa quando possível. Ele está recomendando que depois das 10 da noite as pessoas possam ter ainda durante esse período. Falta ainda pouco tempo para a gente ter a vacina, para superar esse momento. Então é uma recomendação do Centro de Contingência quanto a isso. E os bares vão funcionar agora até as 20 horas. Secretário, me incomodou, sinceramente, quando o senhor disse que vai haver uma prioridade para municípios que sigam o Plano São Paulo. E aqui eu não tô querendo desqualificar o Plano São Paulo. Eu não estou querendo desqualificar, acho que algo tem que ser feito mesmo, a fase é crítica, tende a piorar, mas eu vejo alguma inconsistência, porque esse mesmo governo agora que pede que todos os prefeitos sigam essa ordem, não fez isso durante a eleição. Houve aglomeração para todo lado. E, estrategicamente, o plano só foi revisto um dia depois de encerrado o segundo turno. E hoje está claro que a aglomeração que aconteceu em vários momentos durante a campanha teve seu efeito nocivo também. Esse mesmo governo, o governador João Dória se permitiu definir a fase vermelha para o Estado, e eu não vou discutir isso, mas discuto o que ele fez na sequência, que foi viajar para Miami. Ele pede para ficar em casa, mas ele não ficou em casa. Eu discuto se há uma consistência, se há uma lógica nisso tudo. Porque aí eu começo a entender porque alguns prefeitos se permitem também usar a lógica que é adequada para a região deles, secretário. Bom, Agostinho, eu respeito, mas discordo completamente. Primeiro, que durante todo o período, mesmo durante a campanha, uma série de notificações, eu mesmo, em várias oportunidades, cobrando o cumprimento do Plano São Paulo, isso foi uma constante ao longo de todo o período e uma constante que funcionou e que pôde reproduzir ao longo desse período milhares de vidas salvas em São Paulo. A atualização do Plano São Paulo foi feita logo depois das eleições, não porque teria algum tipo de conotação em torno da própria eleição, mas sim porque o Plano São Paulo determinou que a gente não fizesse uma diminuição de restrições no meio das eleições. Ali, faltando alguns dias para as eleições, eles fizeram a sua atualização. Nós, por exemplo, tiramos o agendamento de cirurgias eletivas e sempre fomos claros com a sociedade, os números são todos públicos, essa conotação dada de ter alguma relação com a eleição é completamente descabível. E é importante ressaltar, o governador voltou imediatamente, a hora que o vice-governador contraiu o coronavírus, ao longo de todo esse período foi responsável, assim como todas as pessoas, ele tem o direito dele de sair com a sua família e retornou imediatamente cumprindo com o seu dever. Então, além disso, eu acho que é um momento fundamental para que a gente faça essa articulação com os municípios para buscar esse combate à vida. O que não faz sentido é quando a gente tem no fim do ano, por exemplo, todos sabemos que o fluxo de pessoas para municípios turísticos tende a ser grande, é incentivar esse fluxo de pessoas, gerando aglomerações que podem causar a morte de milhares de pessoas aqui do estado de São Paulo. Secretário, eu queria perguntar a quem cabe a fiscalização do horário e do cumprimento de regras, como essa, por exemplo, dos bares fechando às 8 da noite. Eu estou perguntando isso porque muitos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, e olha, especialmente no Guarujá, acho que precisa ter uma atenção especial com a cidade, porque muitos ouvintes falando o seguinte, olha, aqui tem bar que vira à noite na balada, termina 5, 6 horas da manhã, a festa que começou no dia anterior. Quem é que tem que chegar lá e falar, chega, fechou, senão vai ter multa, vai ter punição administrativa? A gente tem mão de obra para isso, secretário?
O modelo estabelecido é que as vigilâncias sanitárias municipais fazem essa fiscalização, mas evidentemente que nós apoiamos com a vigilância sanitária estadual a identificação com a própria segurança pública desse tipo de evento. No final do ano nós fizemos uma série de ações, mais de 6 mil pessoas aqui na capital, em uma ação conjunta de prefeitura com o governo do estado. É importante que a gente siga com a sociedade vigilante e que as prefeituras façam essa fiscalização. Essas festas clandestinas têm gerado sempre um impacto negativo em aglomerações durante a pandemia. Aliás, a propósito disso, secretário, o senhor disse que as prefeituras que não seguiram aquelas normas do Natal e do Réveillon, elas responderiam, teriam sanção, inclusive com a ação do Ministério Público. Eu queria saber o que aconteceu de lá para cá, se já houve alguma punição, enfim, que tipo de punição, é pecuniária, como é que isso acontece? Bom, isso desde o início da pandemia, Agostinho. Sempre que não é cumprida aquela regra estabelecida pelo Plano São Paulo, nós notificamos a Prefeitura, encaminhamos essa irregularidade para o Ministério Público. O Ministério Público é um poder independente, né? Essa nossa parte é notificar, informando aquela irregularidade, e dentro disso o Ministério Público toma as suas providências, tem tomado de forma muito competente ao longo da pandemia. Cada cidade, evidentemente, tem um promotor que tem a sua prática, seu entendimento, e dentro disso eles têm tomado ações variadas. Por exemplo, o município de Presidente Prudente, que descumpriu ali a partir do dia 1º, no dia 3, com a ação do Ministério Público, já retornou para a fase vermelha. Assim foram outros também. Sobre a evolução desse modelo, nós vamos seguir acompanhando essas prefeituras que não cumprirem o Plano São Paulo, com a notificação e com o encaminhamento ao Ministério Público, isso que já vem há quase um ano acontecendo. Secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, conosco na Rádio Bandeirantes. Secretário, queria que o senhor respondesse aqui a pergunta de um ouvinte da Rádio Bandeirantes em Campinas. Vou colocar aqui. Bom dia, Agostinho. Eu gostaria de perguntar para o secretário o porquê que Campinas está com 80% dos leitos ocupados e não mudou a fase. Continua o povo andando, sem máscara e o abuso total. Obrigada. Noêmia, Campinas. O que o senhor pode falar para nosso ouvinte, secretário? Bom, dar um abraço nela, dizer que nós temos, desde o início da pandemia, um olhar muito próximo a Campinas e toda a região. Garantimos com que nenhuma pessoa ficasse sem atendimento. Para vocês terem uma ideia, Campinas, ao longo desse período, teve um número grande de casos de internações e de óbitos, dando ser a segunda cidade do estado com o maior número. Nós garantimos esse atendimento e vamos continuar garantindo. Hoje, a região de Campinas está com 67,2% de ocupação dos leitos de UTI. Se ela superar uma ocupação de 70%, ela vem para a fase laranja. Nós vamos seguir observando isso. Existe um planejamento junto com os prefeitos eleitos agora da região para aumentar o número de leitos. Assim o faremos para dar essa garantia para a população, mas é fundamental também que a senhora e que todos aqueles da região possam seguir respeitando as regras importantes aí de resguardo da vida. Ouvimos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, o secretário Marco Vignoli. Secretário, muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o senhor, porque a luta ainda está na metade, secretário. Agradeço, Agostinho, agradeço, Thaís, sempre aqui à disposição para que a gente possa seguir lutando pela vida aqui no Estado de São Paulo. Um grande abraço. Grande abraço.